Quem foi? Não deixou eu assistir, eu vou aparecer aqui na sua aula. Samuel, bom dia, Samuel. Eu vou assistir lá. Assistir onde? No TV. Então vai, corre. Colocar nossa criança de hoje em dia dá trabalho, viu? Vocês vão ver quando vocês estiverem. Parece que cada vez... Ei, Samuel, bom? Parece que as crianças, as gerações que vai chegando, parece que é mais difícil que as anteriores. Parece que só vai piorando. Ai, ai. Aula 9. Dia 19. Estamos chegando no final do mês de outubro já, né? Gabriela chegando. Bom dia, Gabriela. Então, hoje nós vamos falar da função, da continuidade, na verdade, transformada de Laplace. Hoje a gente vai aprender... Lembra que a gente estava fazendo coleções, né, das transformadas de Laplace, né? Nós começamos lá com a função Yuri, aparecendo ali também. Para dar o crédito de quem está aparecendo, né? Porque a tela que está sendo gravada é essa aqui, né? Então, vocês ficam aqui no monitor do lado direito, aí não vai aparecer, né? Lá no YouTube. Aí, agora, devidamente registrado a presença de vocês. Então, o que a gente tem feito até então? A gente tem colecionado funções, né? Ou seja, a gente começou desde a função 1, né? Que era t elevado a zero, na verdade. Depois a gente passou por seno, cosseno, exponencial, tal, né? Função degrau unitário, que foi da aula passada, né? Função Heaviside. Aí veio o primeiro teorema de deslocamento, o segundo teorema de deslocamento. Então, hoje, a gente vai... Sandro também chegando, William. Bom dia, William. Ora, bom dia. Bom dia. Bom? Miguel invadindo a aula aqui, ó, para variar. Bom dia, Miguel. Olha lá, ó. Bom dia, Miguel. Ai, ai. A mãe dele deixou ele escapar, ele veio para cá. Ele já tá alcançando a maçaneta do escritório, da porta. E aí, geralmente, quando eu fico aqui preparando minhas coisas, como tem um monitor... Não mexe no negócio aqui, não. Como tem um monitor aqui, tem um Alexa aqui também, aí ele fica assistindo os desenhos, aí ele viciou, aí não pode ver que eu tô no escritório, ele corre para cá. Tem que ir lá, viu? Papai vai dar aula agora. Ele já está na fase do porquê? Não, ele não tá nem conversando ainda, não, moço. Só fala papá, mamá. Ele vai fazer 2 anos ainda em fevereiro. Que tem uma fase da criança que você fala uma coisa, ela, por quê? Não chegou ainda na parte de questionar as coisas, não. Ele fala algumas palavrinhas, né? Me dá, água, mas ainda não... O idioma... Ele entende o português bem já, mas falar ainda não. Sim. Aí, tá viciado aqui. Quando ele veio no escritório, ele já corre para cá para poder assistir os desenhos do YouTube. Mostra ele a cor do céu. Ai, ai. Pra quê, moço? Para ele saber que é azul e tudo. Jesus amado. Vai lá, o irmão tá assistindo na televisão. Vai lá, vai. Vai lá na televisão. Assiste com o irmão, ó. Davi tá lá, ó. Davi. Olha, ele já quer pegar a outra cadeira, ó lá, ó. Se bem que tá borrado o fundo. Ele já quer pegar a outra cadeira para poder ficar aqui, né? Para poder ir assistir ali na... o fundo tá borrado aqui da câmera. Ele já quer... Eu baguncei minha configuração toda aqui. Vou tentar voltar ao normal aqui. Então, vamos voltar a falar de delta de Dirac, que é a aula de hoje. Então, vai ser mais uma função que a gente vai apresentar para vocês, porque é de grande aplicação essa função delta de Dirac, devido a essa introdução aqui, né? Vocês leram a aula de hoje? Leram? Não, Samuel, não? Nada, ainda estou aqui respirando da prova. Tá respirando da prova ainda? Você tá doido. O Marcos falou que leu.
Por que acontece? Aqui eu dei uma para exemplificar de onde vai aparecer esse delta de Dirac. Logicamente, eu poderia definir a função delta de Dirac e calcular a transformada do Laplace dela e pronto, né? Mas só que eu quis mostrar para vocês de onde vem onde vem a nossa inspiração para poder definir essa função. Então, aqui, ó, vocês lembram com a equação diferencial tem o quê? Nós estamos em segunda ordem, então tem coisas do lado direito aqui, né? E desse lado esquerdo aqui tem derivadas e funções, e desse lado direito aqui tem uma força externa, né? Tem um F de t. Então, quando essa força externa aqui, ó, ela apresenta uma descontinuidade, que é o caso aqui quando uma descarga elétrica, por exemplo, quando causa uma queda de um raio, por exemplo, causa uma descarga elétrica, o que acontece? Essa função F de t aqui, ela sofre uma grande variação em um pequeno intervalo de tempo, que é o que está escrito aqui. Então, o que acontece? Isso aqui lá na física a gente define a função impulso utilizando essa força aqui, como sendo a integral. Oh, meu Deus do céu. Só um momentinho aqui, gente. Eu vou ter que tirar ele aqui do escritório, senão eu não vou conseguir dar aula, não. Acabou, desligou, viu? Só um momentinho aqui. Eu vou levar ele lá para a mãe dele, senão eu não vou conseguir dar aula, não. Não gostou muito, não. Foi chorando, mas não gostou muito, não. Então, voltando aqui para nossa função impulso. Então, a função impulso é definida como sendo a integral da força, tá vendo? Aqui a fórmula da minha função impulso. Nesse caso aqui, quando a função é linear, a segunda lei de Newton fala que a gente pode falar que a força é massa vezes a aceleração, né? A aceleração aqui é a derivada da velocidade, né? A aceleração. Então, nesse caso aqui, ó, se eu substituo a força por massa vezes aceleração, essa massa pode sair para fora da integral, né? E, logicamente, a integral da derivada da velocidade, né? Ou seja, vai dar a própria velocidade, né? Variando de A até B. Então, tá vendo que aqui eu não precisei saber qual que era a lei de associação da minha função f. Por quê? Porque eu precisei saber a informação só nos pontos iniciais e no ponto final. Então, se eu pego uma função que vai de A até B, por exemplo, como eu só preciso saber a informação aqui e aqui, o que eu vou fazer? O meio aqui não foi utilizado, né? Eu não sei qual que é a lei de associação F, mas o que eu vou fazer? Eu vou definir para cada pedacinho desse aqui, ó, uma função impulso que valha exatamente igual a 1. Para cada pedacinho aqui que vai de... Aqui eu usei a letra A, né? A até A mais epsilon, mas não necessariamente seria esse A aqui, né? Para qualquer subintervalo aqui, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar um pedacinho e vou definir uma função mais após aqui embaixo da próxima página. Vocês vão entender por que eu vou definir essa função, porque quando eu passar o limite, eu vou obter o delta de Dirac exatamente dessa função impulso igual a 1 que eu vou definir mais na frente. Então, a observação aqui está falando o seguinte, que eu não preciso saber como que é a formação da função entre A e B. O pessoal está chegando aí, Tatiele, João Paulo. Bom dia para todos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou criar uma família de funções constantes, tá vendo? Que tem impulso igual a 1, para substituir a minha função num pequeno intervalo, né? A até A mais epsilon, beleza? Então, aqui, ó, tá exatamente o desenho aqui. Eu criei essa função que eu chamei dA-epsilon. O que é essa função dA-epsilon? Essa função dA-epsilon, qual que é a lei de associação dela? Ela vale exatamente 1 sobre epsilon, exatamente a altura aqui, ó. Isso se o x estiver aqui nesse intervalo, de A até A mais epsilon. Então, se o x estiver aqui de A até A mais epsilon, tá vendo? Ela vale 1 sobre epsilon. E ela vale 0, tá vendo? A minha função é essa aqui em azul. Ela vale 0 antes do A e vale 0 depois do A mais epsilon. Beleza? Caso contrário, né? Esse CC aqui, ó. Caso contrário. Tranquilo? Então, antes do A, ela vale 0. Entre A e A mais epsilon, ela vale 1 sobre epsilon, que é exatamente a altura. Por que isso? Porque vocês concordam que essa área aqui vale exatamente 1? Como é que calcula a área desse retângulo? Não é a área da base. A área da base aqui vale epsilon, né? Porque você saiu de A,
foi até A mais epsilon. Então, a área da base é epsilon, a altura é 1 sobre epsilon. Então, tem exatamente a área 1, que eu falei para vocês aqui na observação. Eu vou trocar por uma família constante, tá vendo? Que todo mundo vai ter impulso igual a 1. Então, essa minha função d a epsilon, ela vai cumprir esse papel, tá vendo? Porque a partir do momento que você vai pegar os valores de A e A mais epsilon, você vai criando o quê? Você vai criando famílias. Tá vendo? Esse aqui vai ser 1 sobre epsilon, esse aqui vai ser 1 sobre epsilon, depende do tamanho do epsilon que você pegar aqui no chão, tá vendo? Quanto menor o epsilon que você pega, o que acontece? 1 sobre epsilon vai ser grande, não vai? Bom, tranquilo? Tranquilo. Isso, conseguimos calcular o valor da descarga elétrica nessa função? Não, isso aqui foi só um exemplo para vocês verem onde esse tipo de força aparece. Logicamente, para poder calcular a descarga elétrica, a lei de associação da sua função f de t, ela teria que ser outra. Eu não sei qual que é a força, qual que é a força que daria para calcular a descarga elétrica. Isso aqui é só uma motivação para mostrar para vocês que essa função degrau unitário, que essa função delta de Dirac, ela vai aparecer em um caso deste aqui. Por quê? Quando tem uma descarga elétrica, vocês concordam que a corrente ela vai variar muito em um pequeno intervalo de tempo? Era essa questão aí, porque fala aí o intervalo muito curto do tempo, né? Exatamente. Então, eu não sei te falar, William, qual que seria a função que geraria, que calcularia essa corrente, por exemplo. A variação dela, entendeu? Isso aí eu vou ficar te devendo. Eu não sei qual que seria a lei de associação dessa função. Não, mas tranquila, porque você disse que quanto menos o T, esse espaço aí, maior, né, mais alto vai ficar. Exatamente. Aí eu imaginei. A mais epsilon. Quanto menor o epsilon, com certeza o 1 sobre epsilon, que é a imagem, vai ficar maior. Tranquilo. E aí a gente vai ver que a gente vai passar o limite nessa coisa aqui, fazendo esse epsilon tender a 0. Então a gente vai ver que vai ter uma coisa interessante aqui, seguindo aqui. Bom, essa função dA epsilon, ela tem impulso igual a 1, todo mundo concorda, né? Porque a gente, inclusive, até fez a conta aqui, né? A área da base vezes a altura, né? Deu exatamente 1, essa função tem impulso igual a 1, né? Porque a área abaixo do gráfico vale exatamente 1. Então, aqui nesse caso, olha o que aconteceu, ó. O impulso, quem está fazendo o papel da minha F de T? Quem está fazendo o papel da minha F de T é exatamente essa D a epsilon, tá vendo? Então, esse impulso aqui, ele vale exatamente 1. Concorda? Porque é exatamente a área desse retângulo aqui, ó. Então, qual que é o objetivo? Como é que eu vou chegar na função delta de Dirac? Função entre aspas, a gente vai ver por que é função entre aspas. Quando eu passo o limite nisso aqui, ó, nessa função d a epsilon, quando eu passo o limite nela, fazendo o epsilon tender a 0, eu vou definir isso aqui como sendo delta de Dirac. Mas aí, vocês concordam que quando eu faço esse limite, lembra que era A e A mais epsilon, não era? E aí eu tinha um retângulo assim, ó. Quando eu faço esse epsilon tender a 0, olha o que acontece com a área do retângulo. Concorda que vai para infinito? Ou seja, não é bem uma função no sentido estrito. Por quê? Porque a imagem do A aqui, ó, a imagem do A seria mais infinito, né? Ou seja, 1 sobre epsilon, o limite disso aqui. Quando o epsilon tende a 0, a gente sabe que isso aqui dá mais infinito. Então, no limite, essa função d a epsilon aqui, ó, que vale 1 sobre epsilon, no limite, para poder obter a função delta de Dirac, ela não é uma função no sentido estrito da palavra, porque a imagem desse ponto A aqui, ó, quando o epsilon tende a 0, logicamente A mais epsilon vai tender a A, né? Você vai calcular exatamente a imagem do A. Só que a imagem do A vai dar mais infinito, porque por isso que a gente fala que isso aqui não é uma função no sentido estrito, porque para ser função, logicamente, todo elemento do domínio tem que ter uma imagem definida, né? Um número finito, para ser a sua imagem. Então, ficou claro de onde saiu a função delta de Dirac? Agora faz sentido a questão da descarga elétrica? A função delta de Dirac, por exemplo, poderia ser a descarga elétrica. O que acontece com a corrente? Quando há uma descarga elétrica, significa que ela vai dar um pico muito alto, né? Em um pequeno intervalo de tempo. Então, se o seu lado direito da sua EDO for uma função desse jeito, que tem uma descontinuidade do tipo infinito,
então a função delta de Dirac ela vai nos fornecer elementos para poder resolver esse tipo de EDO também. Bom, agora que eu decidi que a minha função, mostrei para vocês que a minha função delta de Dirac é exatamente o limite dessa dA epsilon, né, definida por essas duas sentenças aqui, essa função aqui, né? Agora a gente poderia perguntar, como é que a gente calcula a transformada de Laplace dessa função? Que é exatamente o próximo assunto aqui, ó. Eu vou calcular a transformada de Laplace do delta de Dirac. Bom, eu poderia tentar... Como é que calcula a transformada de Laplace de uma função? De acordo com a definição, é a integral que vai de 0 até mais infinito, e elevado a menos st, que é o núcleo, vezes a função, não é isso? Essa é a definição de transformada de Laplace. Só que o que acontece? Eu vou mostrar para vocês outro caminho de como chegar na transformada de Laplace sem utilizar a definição formal aqui da transformada de Laplace. Mas para isso eu vou utilizar esse teorema que a gente viu lá no curso de cálculo 1. O que é o teorema do valor médio? O teorema do valor médio, só para vocês relembrarem aqui, ó, ele fala o seguinte: se você tiver uma função g grande, que ela é contínua no fechado e diferenciável no aberto, no intervalo fechado, tá vendo? Ela é contínua no intervalo fechado a mais epsilon, ela é diferenciável no intervalo aberto a mais epsilon também. Então, significa que existe um QC, um número aqui, ó, de forma que o coeficiente angular, tá vendo que aqui eu tenho um coeficiente angular da reta secante. A reta secante, ela passa pelos pontos A mais epsilon. Quem que é a tangente de θ aqui? É o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto, quem que é? É o G de A mais epsilon, menos o G de A, né? Menos o G de A, dividido pelo cateto adjacente, que é o quê? A mais epsilon menos A, vai dar epsilon, não é isso? Isso aqui é o coeficiente angular da reta secante. Então, o teorema do valor médio fala que vai existir pelo menos um ponto, que se, de forma que a inclinação da reta tangente ela coincide com a inclinação da reta secante. Beleza? Lembra disso lá do curso de cálculo 1? Quem foi meu aluno de cálculo 1 e lembra que eu sempre contava aquela historinha de que se você saísse da sala de aula e fosse até a portaria do instituto, se você marcasse o tempo, daria para você calcular a velocidade média, não daria? O que é a velocidade média? É a distância dividida pelo tempo, não é isso? Então, suponha que da sala de aula até a portaria do instituto deu 150 metros. Você gastou 2 minutos. Você consegue calcular a velocidade média, não consegue? Aí, suponha que você calculou a velocidade média lá, deu 4,5 metros por segundo. 4,5 metros por segundo. O que significa isso aqui, ó? Significa que pelo menos um instante do caminho, a sua velocidade é de exatamente 4,5 metros por segundo. Ela vai coincidir com a velocidade média. Ficou claro? Era sempre a historinha que eu contava, né? Quando eu falava do teorema do valor médio. Mas por que eu estou falando do teorema do valor médio? Porque eu vou fazer uma continha aqui para poder chegar exatamente... não espanta com a conta, não, porque são contas simples aqui. Não tem que... parece difícil, mas não é, não. Eu vou definir algumas coisas, porque lembra que meu objetivo é calcular o quê? É calcular isso aqui, ó. Meu objetivo é calcular a transformada de Laplace do delta de Dirac. Mas para chegar aqui, eu vou passar pelo teorema do valor médio antes. O que eu vou fazer? Eu vou definir essa função aqui. Isso aqui é o teorema fundamental do cálculo. Ó. O que é o teorema fundamental do cálculo? Miguel, de novo, invadindo o escritório. Beleza. Essa função g grande aqui, ó, ela é exatamente o que a gente chamava de primitiva, lá no curso de cálculo 1. Tá vendo? O resultado de uma integral é o quê? É uma primitiva, de forma que a derivada dessa primitiva volta na função integrando, não é isso? Pelo teorema fundamental do cálculo. Então, eu vou definir essa função dessa maneira. E aí, o que eu fiz aqui, ó? Tá vendo essa integral aqui, ó? O que eu fiz? Eu multipliquei por 1 sobre epsilon dos dois lados. Multipliquei por 1 sobre epsilon aqui, multipliquei por 1 sobre epsilon aqui, tá vendo? Tranquilo?
Substituir os limites de integração, tá vendo? Substituir o A mais epsilon, substituir o A aqui no G de T, tá vendo? 1 sobre epsilon aqui é a mesma coisa de dividir todo mundo por epsilon. Tranquilo? Então, isso aqui, de acordo com o teorema fundamental, de acordo com o teorema do valor médio, isso aqui é exatamente o G' de Kissy, não é? Aqui, ó, de acordo com o teorema. Lembra do ponto que vai ter exatamente a mesma velocidade média? Então, isso aqui deu exatamente o G' grande de Kissy. Mas só que o G' grande de Kissy, vocês concordam que é exatamente o G pequeno de Kissy, né? Tranquilo até aí? Então, o que acontece? Eu vou só reescrever agora, ó. Eu peguei esse lado direito aqui, reescrevi aqui, tá vendo? Peguei esse lado esquerdo aqui e coloquei aqui. Só reescrevi o início e o final. Tranquilo essa igualdade aqui? Beleza. Então, agora, Marcos também, Dernivaldo, Samuel e Yuri. Tranquilo, então. Então, agora, o que acontece? Agora é só inverter a ordem. Eu escrevi esse G de Kissy primeiro, tá vendo? Só inverti a ordem. Coloquei o que estava por último primeiro, né? Coloquei a minha integral, tá vendo? Essa integral aqui é essa mesma aqui. Só inverti a ordem. Tá, agora, ó, para vocês verem. Essa integral aqui, ela é de A até A mais epsilon, não é? O tamanho tá bom aí para vocês? Ó, essa integral aqui é de A até A mais epsilon. Por que eu coloquei uma coisa a mais? Tá vendo que isso aqui não tem aqui? Não tem, pois tem? Mas vocês concordam que essa função aqui, ela vale exatamente 1 sobre epsilon nesse intervalo? E é o que você já tinha e que você tirou para fora? Isso. Ela é assim, né? E vale 0 caso contrário. Então, tá vendo que esse aqui, ele é constante, né? Não depende de T, ele pode entrar para dentro da integral, não pode? Então, no lugar dele, eu posso substituir por dA, que ele é exatamente a lei de associação, tá vendo essa primeira lei de associação aqui? Porque a minha integral está exatamente nesse intervalo. É a mesma coisa, não é? Eu troquei 1 sobre epsilon por dA epsilon de t. Tá, então, agora você pergunta, por que você mudou os intervalos de integração? Agora você está indo de 0 até mais infinito. Tá vendo que eu troquei? Por que eu posso trocar? Lembra que essa função ela vale 0, caso contrário? Então, o pessoal, aqui eu tenho A mais epsilon. Aqui ela vale 1 sobre epsilon, ela vale alguma coisa. Aqui ela vale 0 e aqui ela vale 0. Então, o pessoal que vem de... Suponha que o 0 está aqui. O pessoal que vem de 0 até A vai acrescentar alguma coisa nessa integral aqui? Não, né? Porque a dA zero, né? Ela vale 0. Então, 0 vezes g de t vai dar 0. Agora, de A até A mais epsilon vai ficar o original que já tinha aqui, ó. E o pessoal que vai de A mais epsilon até infinito, a minha função dA de epsilon vale 0. Então, eu posso ir até mais infinito. Não vai... Ou seja, esse intervalo de integração de 0 até mais infinito não influenciou em nada. Porque, para a conta em si, o que continua valendo é o pessoal que vai de A até A mais epsilon. Ficou claro? Por que pode estender o limite de os limites de integração aqui? Beleza, então. Então, vamos decorar o que a gente tem até então. A gente tem esse G, a gente tem aqui do lado esquerdo esse G de Kissy, e aqui eu tenho essa integral aqui. Eu vou escrever ela aqui na próxima página. E vou passar o limite fazendo o epsilon tender a 0. Então, quando eu passo o limite fazendo o epsilon tender a 0, ó, vamos só voltar lá. Se eu passar o limite aqui, ó, deixa eu só apagar aqui. Se eu fazer o limite disso aqui, ó, limite de G de epsilon, ou G de epsilon, G de Kissy. Quando o epsilon tende a 0, o que acontece com isso aqui? Vocês concordam que isso aqui vai para o G de A? Porque, ó, você vê, o Kissy, ele não está entre A e A mais epsilon? Então, se eu faço o epsilon ir para 0, eu não forço esse camarada a ir para A? Então, desse lado aqui vai dar G de A, não vai? Ó, desse lado aqui, ó,
O lado esquerdo da expressão vai valer G de A. E o lado direito da expressão? Então, vou passar o limite aqui agora, ó. Quando eu passo o limite nessa coisa aqui, ó, fazendo o epsilon ir para zero, vocês concordam que isso aqui vai virar exatamente a função delta de Dirac que eu defini lá em cima? Que dá a imagem mais infinito? Quando eu passo o limite aqui? Ficou claro? Como que a gente definiu a função delta de Dirac? Não foi exatamente esse limite? Não foi exatamente esse limite aqui? Então, se eu faço o limite fazendo o epsilon tender a zero, esse dA epsilon ele vai virar o delta de Dirac. Tranquilo? Então, esse lado de cá, tá vendo? O limite disso aqui, ó, tá vendo? O limite disso aqui dá exatamente isso aqui, ó. Ficou claro? E aí, logicamente, isso aqui a gente já concluiu que o limite disso aqui vai dar o G de A. Então, o que a gente concluiu? A gente concluiu que a integral de zero a mais infinito do delta de Dirac, G de t dt, vale exatamente G de A. Então, você viu, a integral de zero, aqui, ó, zero a mais infinito de delta a t, G de t, dt é igual a G de A. Então, para poder voltar, qual que é o meu objetivo? Meu objetivo era fazer isso aqui, não era? Vamos voltar lá no meu objetivo. Meu objetivo era calcular... Cadê? Não, próxima página. Meu objetivo era calcular isso aqui, não era? Eu estou com uma expressão bem parecida com isso, não estou? Quem está fazendo o papel do núcleo aqui, ó? Concorda que quem está fazendo o papel do núcleo é exatamente essa G de T? Então, eu vou definir exatamente essa G de T como sendo quem? Concorda? Se eu pegar a G de T dessa maneira, escolher a G de T para ser exatamente essa maneira, eu fico exatamente com a expressão da definição da transformada de Laplace dessa função aqui, ó, que eu estou querendo. Porque o núcleo multiplicado pela função, isso aqui é exatamente a definição da transformada de Laplace da função, não é? Mas só que, se eu definir o G de T como sendo E elevado a menos ST, eu sei que o resultado aqui vale G de A. Então, quanto que vale o G de A? Ó, é colocar A no lugar do T, não é isso? Então, vai ficar A elevado a... Opa, E elevado a menos AS. Então, o que a gente tem? A gente tem que a transformada de Laplace do delta de Dirac vale E elevado a menos AS. É bem parecido com a função degrau unitário, né? A função degrau unitário é quem? É E elevado a menos AS, só que tem dividido por S, não é isso? Tranquilo, gente? A transformada de Laplace do delta de Dirac? Ah, sim, sim. Essa comprovação, né? Porque os exercícios a gente não vai entrar nessa seara, é isso? Não, basta vocês usarem isso aqui. Mas eu, como eu falei da vez passada, eu prefiro mostrar para vocês, porque se eu chego para vocês e falo que a transformada do Laplace do delta de Dirac vale E elevado a menos AS, sem fazer conta nenhuma, fica meio vago, né? Por que vale E elevado a menos AS? Então, aqui, na verdade, esse E elevado a menos AS é exatamente a imagem desse A aqui, através da função G, escolhida para ser o núcleo. Tá vendo? Então, tem de onde essas coisas vêm. Isso aqui não é, na verdade, mágica, né? Não é mágica. Então, aqui está um quadro para mostrar para vocês, igual a Ana, né? A esposa do Ricardo, colocou no diário de bordo. Eu achei interessante. A Ana Cavalcante, ela falou que viu em algum vídeo ou algum livro falando a respeito que a transformada de Laplace seria a operação de passar o armário por uma porta, e aí você tinha que desmontar o armário para poder as partes ficarem menores. É aquela ideia de usar a transformada inversa, né? Quando você tem a função algébrica e você quer voltar para a função original, então você tem um armário gigante, aí você quer passar ele pela porta, mas você não consegue, não cabe. Aí você pega, eu não sei onde que ela viu isso, ela não colocou a referência no diário de bordo, não.
Aí você pega e desmonta. O que seria desmontar o armário? É tentar pegar aquela F de S grande, ou Y de S, né? E transformar isso aqui em pequenos pedaços que você conheça. Então, desmontou o armário, aí vai conseguir passar pela porta, né? Aí depois que você passou as peças pela porta, aí você vem e monta o armário novamente. Faz sentido, né? Então, a transformada de Laplace aqui seria essa caixa. Tá vendo? Você entra com a função, você vai sair com a transformada de Laplace. Você entrou... Esse aqui, o livro do Reginaldo, ele usa essa notação aqui, mas isso aqui é a mesma coisa disso aqui, ó. Tá vendo que é delta de t menos t0? Esse t0 aqui faz o papel do A. Isso aqui é a mesma coisa de delta de t menos A, tá vendo? É a mesma notação. Só porque em alguns livros vocês vão encontrar desse jeito aqui, em outros vai ser dessa maneira, mas é a mesma coisa. Então, aqui é a transformada do delta de Dirac, tá vendo? Então, saiu aqui, ó, E elevado a menos AE, seria o menos AS, né? No caso aqui, o A aqui é o T0. Tá vendo? O A aqui é o T0. E se você multiplicar por uma função qualquer o delta de Dirac, o resultado sai o quê? Sai o delta de Dirac original multiplicado pela imagem da função nesse ponto. Beleza? Isso aqui é uma informação extra, essa terceira setinha aqui, ó. É uma informação extra que pode ser é útil na resolução de exercícios, né? Pode ser que tenha uma função multiplicada por delta de Dirac. Uma função que depende de t, e não necessariamente uma constante. Ficou claro, gente? Sim, sim. Bom, tranquilo, né? Vai Yuri, Samuel, Marcos. Beleza. Agora a pergunta que eu sempre faço, né? Vocês lembram que quando a gente calculou a transformada de Laplace da função 1, deu o resultado 1 sobre S, não foi? A primeirinha que a gente fez. E agora, se eu falo o contrário, se eu falo que a minha f de S vale 1, aplica a transformada inversa, quem que seria a minha f de t? Seria S, não? Hã? Quem que seria a minha função? Esse 1 aqui, lembrando que é o t elevado a 0, né? É a minha f de t. Agora é o contrário, né? Eu estou pegando e estou dando para vocês a transformada de Laplace, valendo constante 1. Aí eu estou perguntando para vocês, qual que é a função no domínio do tempo cuja transformada de Laplace vale 1? O que vocês acham? Quem que é essa f de t? A resposta estava logo aqui embaixo, por isso que eu tampei aqui, né? Qual que é a transformada de Laplace do delta de Dirac? Vamos lá. E elevado a... Quando você aplica Laplace aqui, vai dar E elevado a menos AS. Eu quero que esse resultado aqui seja 1. Né? Ou seja, a transformada de Laplace... Não, peraí. Isso, eu quero que isso aqui seja 1. Qual que é a possibilidade da exponencial dar 1? E se o A for 0, concorda? O único jeito disso aqui ser 1 seria o G de 0 aqui, né? O G de 0 aqui, ó. O G de 0 seria E elevado a 0, que dá 1. Então, se você pegar o delta 0 de t, ou seja, a função delta de Dirac no 0, vai ser a resposta aqui, ó. Ou seja, quando o A valer 0, vocês concordam que vai dar 1? Que é o que está falando exatamente aqui, ó. Se o A for 0, tá vendo? A transformada de Laplace do delta de Dirac no 0, lembra quando essa descontinuidade aqui acontecer exatamente no 0, ó? Quando esse A aqui valer exatamente 0, ou seja, estiver exatamente em cima do eixo do Y, aí eu vou ter o quê? Eu vou ter uma transformada de Laplace valendo 1. Beleza? Então, e o contrário, tá vendo? Aplicou Laplace inversa no 1, vai obter o delta 0 de Dirac. Tranquilo? E aí, para terminarmos, a gente tem 2 exemplos para a gente poder brincar um pouquinho com essa nova ferramenta que a gente aprendeu hoje. Esse aqui é o sistema massa-mola. Esse sistema, possivelmente, vocês já viram lá na física, né?
bastante famoso esse sistema. Ele é modelado por essa equação diferencial de ordem 2, tá vendo? Esse F de T aqui é uma força externa. Então, aqui, o que significa o x de 0 igual a 1? O x de 0 igual a 1 significa que no tempo zero você pegou, sei lá, um sistema massa-mola. Assim. Tem uma massa aqui. Assim, né? Preso numa mola. Então, significa que no tempo zero você transladou isso aqui para a posição 1, tá vendo? Ó, o x de 0 vale 1. E o que significa o x' de 0 igual a 0? Significa que você soltou essa mola, esse sistema, né? Sem velocidade. Sem velocidade, beleza? E aí, o que acontece? Você soltou, e aí você vai aplicar uma força no tempo π sobre 2. Tá vendo? No tempo π sobre 2, você vai aplicar uma força de intensidade A. Tá vendo? Tem uma constante A aqui vezes o delta de Dirac. Então, você vai... logicamente, eu não sei como é que seria se você teve que comprimir essa mola para poder chegar na posição 1 ou se você teve que estender essa mola para poder chegar na posição 1. Eu sei que quando passou π sobre 2 segundos, você aplicou uma força de intensidade A. Aí eu não sei se ela estava vindo nesse sentido e você aplicou a força nesse sentido, né? Eu não sei se o sistema estava vindo nesse sentido, a massa, ou o contrário, né? Se a massa estava vindo para cá e você teve que aplicar uma força nesse sentido. Beleza? Porque isso aqui vai depender da estrutura da mola, o tamanho da mola, eu não sei, entendeu? Como que seria? Eu sei que essa força é no sentido contrário do deslocamento na hora do t sobre 2, no tempo t sobre 2. Ficou claro o problema? Ficou, né? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Significa que a massa foi transladada à posição x igual a 1 no tempo zero e aqui não tem velocidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar Laplace, igual a gente faz para poder resolver o problema, transformar a equação diferencial numa equação algébrica. Então, a gente aprendeu nas aulas gravadas lá da semana, né, que quando você pega e aplica Laplace na derivada segunda, o resultado vai ser o quê? S ao quadrado, y grande de S, menos S, y pequeno de zero, menos y' de zero. Então, nesse caso aqui, eu estou usando a letra x, né? A mudança é só isso, em vez de ser um y grande. Lá, na teoria, acho que eu usei um f grande, né? Aí eu só mudo a letra aqui, um x de S, tá vendo? Menos S x de zero, menos x' de zero. O sistema, tá vendo? Apliquei Laplace aqui, ó. Opa. Apliquei Laplace na derivada segunda, apliquei Laplace na própria função. Então, aplicando Laplace na própria função, dá o x de S, tá vendo? E aqui apliquei Laplace do lado direito, né? Na minha f de t. Aqui, ó, a minha f de t aqui vale exatamente... Tá vendo? Essa função aqui é dada por... Aqui, ó, a minha f de t é exatamente isso aqui, ó. Aplicar Laplace nessa f de t, A é constante, pode sair para fora. Laplace do delta Dirac de π sobre 2 vale e elevado a menos π sobre 2 vezes S. Tá vendo? Tá aqui. E elevado a menos π sobre 2S. Aqui eu estou exatamente aplicando a transformada de Laplace. O A é constante, apliquei Laplace dos dois lados. Aqui a gente pode fazer o seguinte. Eu sei que isso aqui é zero, então isso aqui vai embora, não preciso se preocupar com ele. Esse camarada aqui, ó, como ele vale 1, concorda que vai ficar menos S? Aí eu esqueci, tem um mais S aqui, tá vendo? Esse menos S vai passar para o outro lado. Mais S, tá vendo? Mas aqui na próxima linha eu acertei, tá vendo? Porque eu passei esse camarada aqui dividindo. Porque eu coloquei esse aqui em evidência, tá vendo? Coloquei esse aqui em evidência, deu o quê? Deu S ao quadrado mais 1. Então vai passar dividindo isso aqui, vai passar dividindo S e vai passar dividindo esse termo aqui. Tem uma soma, né? Eu estava até olhando a aula aqui um pouco antes, eu falei, errei a conta, né? Quando eu vi que eu tinha esquecido esse menos S, eu falei, vai embananar o meio de campo todo, né? Porque já pensou se tivesse esquecido desse S, aí é bola de neve, né? Não ia ter como consertar. Mas aqui não, eu passei o S mais 1, S ao quadrado mais 1 dividindo aqui, ficou essa expressão. Agora que vai entrar os teoremas do deslocamento, eles são muito importantes. O primeiro teorema, só dando uma recapitulada aqui, se você tivesse uma exponencial multiplicada pela função f de t, quando você aplicasse Laplace, ficava transladado de A.
E o segundo já entra a função Heaviside, né, ou função degrau unitário, quando você pegava a função degrau unitário multiplicando pela função deslocada de A e aplicando Laplace, o resultado saía e elevado a menos AS vezes o f de S original. Tá vendo que essa estrutura aqui, ó, eu tenho ela aqui, não tem, ó? Ó, e elevado a menos AS, tá vendo? Faz o papel desse. E esse f de S é exatamente o seno, tá vendo? O seno de T. É tranquilo as tradicionais, vocês já conseguiram decorar as tradicionais? Por exemplo, o cosseno, o seno. Essas tradicionais já é bem natural para vocês isso? Mais ou menos? Por quê? Porque agora, observe que eu fiquei com a estrutura algébrica aqui, tá vendo? Em S. E aí é a questão do armário, né? Agora eu vou ter que desmontar isso aqui para poder passar para o x de t, né? O x pequeno, que é a solução da EDO. Então, eu tenho que calcular a inversa, tá vendo? A inversa de Laplace desse x de S. Aqui tem uma soma, então a gente sabe que ela é linear. Então, Laplace da soma, Laplace inversa também vai funcionar do mesmo jeito. Essa parte aqui eu reconheço, essa folha do armário aqui, né? Desmontada, eu reconheço como sendo o cosseno de t, concorda? E essa outra parte aqui, ó, é exatamente a volta do segundo teorema de deslocamento, tá vendo? Ó, eu tenho e elevado, o a é constante, eu mantenho o a aqui quietinho, né? Ele pode sair para fora tanto da transformada inversa quanto da própria função, na transformada normal, né? Aí o que acontece? Eu tenho e elevado a menos π sobre 2s. Então, esse menos π sobre 2 aqui, ó, tá fazendo o papel do... Na verdade, o π sobre 2 está fazendo o papel do a. Da fórmula, tá vendo? Porque o menos já tem na fórmula. Então, quem que é o f de S? Esse aqui é o f de S da história, não é? Qual que é o f de t relacionado com esse f de S? Vocês concordam que é a função seno de t? Se o f de S é 1 dividido por S ao quadrado, esse 1 aqui é como se fosse 1 ao quadrado, lembra? É A dividido por S ao quadrado mais A ao quadrado. Isso aí dá o seno de AT, não é? Só que o A aqui vale 1. Então, deu seno de T. Então, a minha f de T aqui é seno de T. Mas eu preciso do f de T menos π sobre 2, não é? Ó, tá vendo que é f de T menos A no teorema? Então, por isso que ficou seno de T menos π sobre 2. Isso aqui é exatamente isso aqui, ó, tá vendo? Ficou tranquilo? A volta do segundo teorema de deslocamento? Beleza. Então, deixa eu dar uma limpada aqui para a gente poder explicar o que aconteceu aqui mais na frente. Aí, para poder... Logicamente, minha solução está pronta aqui, né? Mas eu quis dar uma melhorada na solução para vocês entenderem, para dar aquele sentimento que eu entendi que aconteceu com o sistema massa-mola. Então, eu peguei essa função seno de t menos π sobre 2 e usei aquela fórmula lá da trigonometria, né? Vocês lembram? Seno de A menos B. Isso aqui é seno de A vezes cosseno de B menos o seno de B vezes o cosseno de A, não é isso? Só que aqui o meu A vale T e o B vale π sobre 2. Então, o que acontece? Eu sei que o cosseno de π sobre 2 zera. Não é isso? Ó, pra você ver. Aqui vai ficar o quê? Vai ficar seno de T vezes cosseno de π sobre 2. Menos o seno de π sobre 2 vezes o cosseno de T. Então, o que acontece? Eu sei que o cosseno de... cadê? O seno de 90 vale 1 e o cosseno de 90 vale 0. Então, se o cosseno de 90 vale 0, isso aqui morre. E aí, o que sobrou? Sobrou, na verdade, menos cosseno de t, não é isso? Faltou um menos aqui na conta. É isso mesmo? Menos seno de t de π menos 2, seno de A cosseno de B, menos seno de B. Parece que está faltando um sinal de menos aqui, né?
Eu acho que eu detectei esse erro na última vez que eu dei a disciplina e eu acabei não corrigindo, eu acho. Depois eu não tive tempo de corrigir, mas vamos ver o que aconteceu aqui para frente. Aqui eu só reescrevi, tá vendo? Eu reescrevi esse cosseno aqui. Esse camarada aqui, aqui vai ficar um sinal de menos, né? Porque tem um menos cosseno de t. Então, menos cosseno de t aqui vai ficar... Eu coloquei o cosseno de t em evidência. Ah, graças a Deus, aqui ficou um sinal de menos, tá vendo? Esse vezes esse, tá vendo? Então, aqui é um sinal de menos. Quando eu coloquei em evidência aqui, tá certo. Tranquilo? Porque quando você distribui aqui, vai ficar o cosseno de t e o cosseno menos, né? Esse aqui vezes esse aqui deu menos, tá vendo? Que é o menos aqui do... Na verdade, é menos cosseno, né? Isso aqui é igual a menos cosseno. Ficou claro? Beleza. Então, aqui, ó, eu sei que essa função é... Ah, tá. A função degrau unitário. Vocês lembram da lei de associação dela, né? Ela vale 0 se o t ela for menor do que A e vale 1 se o t for maior ou igual que A, não é assim? Então, nesse caso aqui, eu vou trocar o A por π sobre 2. Só apagar aqui para ficar mais bonitinho. Vou trocar o A por π sobre 2. Então, significa que a minha função, a função degrau unitário aqui, ó, até o π sobre 2, ela vale 0. Ó, se o t tiver entre 0 e π sobre 2, essa parte aqui é 0. Concorda que essa parte é 0? Porque a função degrau unitário, ela vale 0, tá vendo? Até o π sobre 2. E quando o t for maior do que π sobre 2, isso aqui vai valer 1. De acordo com a lei de associação dela, não é isso? Então, se ela vai valer 1, então vai ficar o quê? Vai ficar cosseno de t. Aqui vai ficar 1 menos a, né? Porque isso aqui vai virar 1. 1 menos a que multiplica cosseno, tá vendo? Isso para t maior que 2. Maior do que π sobre 2. Por que eu fiz isso? Para poder fazer o gráfico, para mostrar para vocês o que acontece com o sistema massa-mola. Aqui eu fiz algumas possibilidades para vocês verem, ó. Primeira coisa, aqui é π sobre 2, ó. Esse ponto aqui é exatamente o π sobre 2. Se o t ela vai de 0 até π sobre 2, então a lei de associação que eu preciso é exatamente só o cosseno. Tá vendo que é a setinha aqui mostrando que é só esse pedaço aqui, ó, que é a função cosseno. Ó. Morreu aí, né? Ou seja, antes do π sobre 2, o que eu tenho na minha solução? É exatamente a função cosseno. Agora, a partir do π sobre 2, que é daqui para frente, aí vai acontecer algumas coisas, não vai? Por quê? Porque agora vai depender da intensidade da força. Concorda que vai depender da intensidade da força, do A? Por quê? Ó, imagine que esse A seja exatamente igual a 1 newton. Essa força seja exatamente 1. Ó, se o A for exatamente 1, vocês concordam que zera? A massa vai parar? Por quê? 1 menos 1 dá 0, não dá? Olha o que sobrou. Tá vendo que ficou exatamente em cima do eixo do x aqui, ó? A função nula para toda a vida. Por quê? Se o A valer exatamente 1, a função vai ficar o quê? 1 menos 1 dá 0, 0 vezes cosseno, zerou. Agora, outras possibilidades. Se o A ele tiver entre 0 e 1, se o A tiver entre 0 e 1, o que acontece com isso aqui, ó? Concorda que isso aqui fica positivo? Se o A tiver entre 0 e 1? Sim ou não? Aqui eu dei um exemplo. Eu não entendi direito, não, por favor. Hã? Não consegui enxergar. Não consegui entender. Peraí, vamos voltar aqui, ó. A lei de associação aqui ficou claro? A x de t aqui ficou clara, a lei de associação dela? Sim. Agora eu vou fazer o gráfico dessa função. Como é que eu faço o gráfico dessa função aqui, x de t? Eu estou desenhando para vocês as possibilidades que pode acontecer. Primeiro, essa x de t é uma função definida por duas sentenças. Se o t tiver entre 0, ou seja, se o t tiver aqui, ó, entre 0 e π sobre 2, esse aqui é o eixo do tempo, esse aqui é o eixo do x, que é a imagem. Se o t tiver entre 0 e π sobre 2, qual que é a lei de associação que eu vou utilizar? Essa aqui, não é? Cosseno?
Então, tá vendo o pedacinho do gráfico da função cosseno aqui, ó? Beleza? Agora vamos partir para outra lei de associação, que ou seja, a partir do t sobre 2, ou seja, essa parte aqui, ó, t vai de π sobre 2 até mais infinito. Então, eu vou ter que utilizar essa lei de associação aqui, não vou? Só que essa lei de associação aqui, ela vai depender do valor de A, não vai? Essa constante, que eu não sei, é a intensidade da força, que é aplicada no sentido contrário. Lembra lá no início? Então, o que eu fiz? Eu desenhei para vocês algumas possibilidades que poderia acontecer com o sistema massa-mola. Então, vamos lá. Se esse A aqui, ó, logicamente A tem que ser maior que zero, lógico. Esse aqui é a intensidade da força. Não existe força negativa, beleza? Então, A tem que ser maior ou igual que zero. Então, eu vou pegar para vocês as possibilidades do A ser exatamente igual a 1, o A ser exatamente igual a 2, o A está entre 1 e 2, e o A ser maior do que 2. Concorda que eu pego todas as possibilidades para forças? Sim, mas quando ele está em 1, o objeto está parado, não tem força nenhuma, né? Exatamente, olha o que aconteceu, ó. Se ele for exatamente igual a 1, é exatamente essa aqui de x aqui, ó. O que aconteceu com a Q de x? Ela zerou, tá vendo que ela ficou exatamente... Opa! Tá vendo que ela ficou exatamente... Deixa eu mudar a cor aqui. Tá vendo que ela ficou exatamente em cima do eixo aqui, ó? A Q? Ou seja, não... a x de t zerou. Isso se a força for exatamente igual a 1. Então, significa o quê? Significa que o sistema seu parou. Ele parou exatamente... O sistema massa-mola, ele parou exatamente no tempo π sobre 2. A partir do π sobre 2, não tem mais movimento. O x de t é zero. Se o A for 1. Agora, se o A estiver entre 1 e 2, o que acontece com 1 menos A? Vocês concordam que esse número vai ser positivo e menor do que 1? Aqui eu dei um exemplo para vocês, no caso, meio, tá vendo? Se o A for meio, é um número entre 1 e 2, não é? 1 menos meio vai dar meio. Então, o que aconteceu? Meio vezes cosseno, ele vai continuar o cosseno, tá vendo essa setinha aqui, ó? Olha o que aconteceu com o x de t. Ele continuou o movimento do gráfico da função cosseno, só que com amplitude menor, né? Porque quando você pega a função cosseno, ela varia entre menos 1 e 1, não é isso? Se você multiplica a função cosseno por meio, por exemplo, o que acontece com a amplitude? Ele vai variar entre menos meio e meio, não é isso? Então, tá vendo que a barriguinha do cosseno aqui ficou menor? O cosseno emagreceu aqui, né? Por quê? Porque agora a amplitude do cosseno ele é menor, porque você escolheu um número, a força, a intensidade, ou seja, o movimento massa-mola ele vai continuar, mas só que ele vai continuar com amplitude menor do que a função cosseno. Agora, você chegou e pegou o A exatamente como sendo 2. Quando você pegou o A exatamente como sendo 2, concorda que isso aqui vai dar menos 1? Ou vai dar exatamente menos 1? O que acontece? Menos 1 vezes o cosseno, vocês concordam que inverte a função cosseno? Olha o que aconteceu aqui, ó. Quando você pegou o A igual a 2, ó, a função cosseno original, ela continuaria aqui embaixo, não era? Assim? Olha o que aconteceu, ela inverteu, tá vendo? Inverteu a função cosseno original entre menos 1 e 1. Ela inverte e aumenta essa amplitude? Isso, para 1, entre menos 1 e 1. Por quê? Quando o A valer exatamente 2, aqui vai valer exatamente menos cosseno de t. O que é o menos cosseno de t? Ela vai inverter a função cosseno de t original, variando entre menos 1 e 1. Que é exatamente o gráfico dessa função aqui roxa, tá vendo? Bom, peguei o A entre 1 e 2, peguei o A igual a 1, peguei o A igual a 2, falta eu pegar o quê? O A maior do que 2. Quando eu pego o A maior do que 2, concorda que isso aqui vai ficar negativo e maior do que menos... Maior que menos 1, peraí. Menor do que menos 1, porque é negativo, ele vai ficar menos 2, menos 3, menos 4. Se você pegar o A igual a 5, por exemplo, concorda que vai ficar menos 4 vezes cosseno? O que acontece? É o que aconteceu aqui, tá vendo? Ele inverteu a função cosseno original, mas aumentou a amplitude, tá vendo? Aqui eu peguei um exemplo para vocês, 5,4.
Ou seja, o resultado aqui deu menos 4,4 vezes o cosseno. Deu exatamente esse gráfico aqui, ó. Tranquilo a análise do sistema massa-mola? Aqui o texto vai estar explicando para vocês os... Tá vendo? As possibilidades. Se o A for 1, o movimento para. Entre 0 e 1, o movimento continua com a função cosseno, mas com a menor amplitude. Se o A tiver entre 1 e 2, o movimento continua invertendo a função cosseno com menor amplitude. Se o A for igual a 2, inverte a função cosseno original, com a mesma amplitude, entre menos 1 e 1. E se o A for maior que 2, aí o movimento vai ser o quê? Invertido, mas só que uma amplitude maior. Beleza? Só explicando as escolhas da intensidade da força. Bom, falta só 2 minutos para terminar e a gente tem mais um exemplo. Como é que vocês estão de fome aí? Dá para aguentar mais um exemplo? Eu ainda tenho que comprar comida. Já tem que comprar? Ué. Vixe, então vai demorar um tiquinho mais, viu? Mas dá para fazer mais um exemplo? Dá. Vambora. Tá na chuva, tem que molhar. Beleza, vamos lá então. O próximo exemplo aqui é igual ao primeiro, só que vai mudar o quê? Vai mudar a estrutura. Aqui tá vendo que eu somei duas funções delta de Dirac, tá vendo? Vou voltar para o vermelho aqui. Eu somei duas funções delta de Dirac. Essas funções aqui seria meu f de t, né? Eu tenho uma função delta de Dirac com a igual a π e tenho uma função de delta de Dirac com a igual a 2π. Tranquilo? Então, vou aplicar Laplace dos dois lados. Apliquei desse lado, tá vendo? Aqui, Laplace aplicado na derivada segunda. 4 vezes da Laplace aplicado na derivada primeira. Isso aqui é fórmula, né? E mais 5 vezes a Laplace aplicado na própria função x. Nesse lado aqui, eu apliquei Laplace no delta Dirac de π, né? Deu e elevado a menos πs. E apliquei Laplace da soma de Laplace, né? Linear, e aqui Laplace aplicado no delta 2π de t, tá vendo? Aí fica o A aqui vale menos 2π. Bom, aqui o que eu fiz? Eu coloquei o x de S em evidência, tá vendo? Como sempre, coloquei o x de S em evidência. Aqui, como o x de 0 vale 0, então essa parte aqui eu não preciso considerar. Esse camarada aqui vai ficar menos 1, tá vendo? Se ele fica menos 1, porque o x' de 0 vale 1. Ele vai passar para o outro lado 1 positivo, ele veio para o outro lado lá 1 positivo. Aqui é 0 também, então 4 vezes 0 distribuindo aqui, né? Vai dar 0. Então ficou isso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar dividindo isso aqui. Vou passar dividindo lá do outro lado. Tá vendo? Dividir por 1, dividir por e elevado a menos πs, dividir por e elevado a menos... Eu coloquei na estrutura de multiplicação aqui, que eu acho que fica melhor para vocês verem o segundo teorema de deslocamento. Porque, na verdade, isso aqui é a mesma coisa de dividir e elevado a menos πs dividido por s ao quadrado mais 4s mais 5. É a mesma coisa de multiplicar esse termo aqui por 1, tá vendo? 1 sobre isso. Por que eu fiz isso? Para poder deixar o gancho para vocês aqui, para utilizar o segundo teorema de deslocamento, tá vendo? Esse camarada aqui é o meu f de S original, tá vendo? Tá vendo que ele aparece aqui também? O f de S original aparece aqui e o f de S original aparece aqui. Então, tá vendo o f de S? Ah, tá. Outra coisa, eu vou ter que calcular a transformada inversa. Para calcular a transformada inversa, isso aqui eu já tenho que reconhecer essa fórmula, tá vendo? Essa forma aqui é exatamente do seno de t deslocado. Lembra do primeiro teorema de deslocamento? E elevado a t vezes o f de S vai gerar quem? F de S menos A, não é isso? Se você pega o f de t como sendo o seno de t, quem que é o f de S? 1 dividido por S ao quadrado mais 1, não é isso? Se eu pego e elevado a menos 2t vezes f de t, concorda que isso aqui vai gerar... pode ser assim mesmo. Vai gerar um f de S mais 2. Por que mais 2? Porque vai ficar
f de S menos A, não é? Menos A. Só que esse A aqui ele é menos 2, tá vendo? Esse A aqui ele é menos 2. Então, aqui vai ficar f de S mais 2. Por que f de S mais 2? Porque aqui, ó, eu tenho um S mais 2 no lugar do S, não tem, ó? Tranquilo, gente? O primeiro teorema de deslocamento, na função seno. Então, é o seno de t deslocado, né? Ou seja, multiplica pela exponencial de menos 2t. Então, eu já sei quem que é meu f de S e sei quem que é meu f pequeno de t. Isso é meio caminho andado, porque agora eu vou aplicar o segundo teorema de deslocamento. Então, agora eu vou aplicar o segundo teorema de deslocamento nesse termo aqui e nesse termo aqui, ó. Só que, como vocês lembram aqui, ó, deixa eu voltar aqui, eu acho que eu já escrevi ele aqui, ó, cadê? Segundo teorema de deslocamento. Aqui, ó, tá vendo? Eu tenho esse termo aqui, ó, eu tenho lá, ó. Então, eu tenho que calcular a transformada inversa. Então, eu tenho que pegar a função degrau unitário e multiplicar pelo f de t menos a. Opa. Aqui. Então, vamos lá. Ó. Eu vou pegar Laplace inversa disso aqui. Então, pelo segundo teorema de deslocamento, vai sair o quê? Tá vendo que aqui, esse π aqui faz o papel do A, do teorema. Então, vai ficar delta A, tá vendo? Delta A de t vezes o f de t menos π. Lembra do teorema? É o A de t que multiplica f de t menos A, não é isso? Quando você aplica voltando? Então, isso aqui vai ficar o π de t e elevado. Ah, tá. Quem que é a f de t menos π? A sua f de t não é isso aqui? O que é a f de t menos π? É no lugar do t, você trocar por t menos π, não é isso? Ó, no lugar do t, você troca por t menos π. No lugar do t, você troca por t menos π. Tranquilo essa parte? A outra é igual, tá vendo? Só vai mudar o valor de A. O A agora vai ser 2π, tá vendo? Então, o A aqui muda. O f de t menos 2π, então aqui vai ficar o quê? No lugar do t, você vai trocar por menos 2t, tá vendo? Vai trocar o t por t menos 2π, e no lugar aqui também é f de t menos a, vai trocar por t menos 2π. Tá. Agora, para poder ficar mais bonitinha a conta, o que eu fiz? Eu peguei e desenvolvi esse termo aqui, ó. E desenvolvi esse termo aqui, ó. Porque aqui a gente sabe que o seno da diferença, né? Usando aquela mesma fórmula que a gente utilizou lá, tá vendo? Seno de A, cosseno de B, menos seno de B, cosseno de A. Então, aqui no caso, aqui, ó, o seno de π zero. Então, sobrou o quê? Esse camarada aqui vale menos 1, então sobrou menos seno de t. Nesse caso aqui, vai dar igual. Por quê? Porque o seno de 2π zero e o cosseno de 2π vale 1 positivo. Então, vai ficar seno de t. Eu vou fazer isso para poder substituir aqui, para ficar mais bonitinha a conta, né? Olha lá. Ó. Então, juntando tudo, o que a gente tem? Esse aqui é o primeiro, tá vendo? Esse aqui é o primeiro. Lembra aqui, ó. Esse camarada aqui, ó, é exatamente esse. Tá vendo esse f de S aqui, ó? Esse f de S aqui, ele gerou o quê? Ele gerou essa transformada inversa, tá vendo? Então, eu tenho essa soma, a transformada inversa vai ser o quê? Vai ser isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui. 3 termos, não é? Para poder voltar. Esse primeiro f de S gerou esse. Tá vendo aqui, ó? Daqui para cá. Esse gerou esse. Esse aqui gerou esse. E esse aqui gerou esse aqui, ó. Tá vendo que agora eu já troquei? Eu coloquei seno de t e esse aqui, ó, esse primeiro aqui, ó, tá vendo que tem um sinal de menos aqui, ó? Por que tem esse sinal de menos? Vocês lembram aqui, ó, que deu menos seno de t, ó? Deu menos seno de t, tá? Esse camarada aqui, esse aqui, ó. Quando eu desenvolvi ele, apareceu o sinal de menos aqui, não apareceu? Esse sinal de menos aqui é exatamente esse camarada aqui, ó. Tá vendo que aqui é mais, aí aqui apareceu um menos, tá vendo? Esse menos aqui é por causa desse menos seno de t aqui, ó, que eu troquei. E esse aqui não sofreu alteração. Por que não sofreu? Porque o seno de t menos 2π deu exatamente o seno de t positivo, tá vendo? Esse aqui, esse último aqui não sofreu sinal, tá vendo? Alteração no sinal. Então, vamos lá.
Então, a gente só vai ajeitar a conta aqui e fazer o gráfico para vocês entenderem melhor. Aqui, o que a gente pode fazer? Pode distribuir aqui, tá vendo? Esse camarada aqui, ó, conserva a base e soma os expoentes. Tá vendo? Esse aqui menos 2t, esse aqui vai ficar menos com menos, vai dar mais. É uma constante. Esse aqui também você pode distribuir, né? Esse vezes esse vezes esse. Deu esse camarada aqui, ó. O e elevado a menos 2t vezes o seno, tá vendo que ele aparece nesse termo, ele vai aparecer também nesse termo e vai aparecer nesse termo, eu coloquei ele em evidência, tá vendo? Então, o primeiro multiplica por 1, o segundo, que é exatamente esse camarada aqui, vezes a função degrau unitário, tá vendo? Só que negativo. E, por último, essa aqui positivo, tá vendo? A função degrau unitário, eu coloquei ela aqui, e aqui, quando você distribuiu, vai ficar e elevado a 4π. Agora, vamos só reescrever isso aqui em termos da função degrau unitário. Se o t for menor do que π, até aqui, ó. Aqui é π, aqui é 2π. Se o t é menor do que 2π, o que acontece? Se o t é menor do que π, essa função aqui ela vale 0 se o t for menor do que π e vale 1 a partir do π, não é isso? Essa função aqui ela vale 0 se o t for menor do que 2π e vale 1 se o t for maior do que 2π. Então, se o t for menor do que π, tanto essa como essa, as duas são 0. Então, sobrou só isso aqui vezes 1, que é o primeiro termo, tá vendo? Que deu esse gráfico aqui, ó. T menor do que π. Agora, se o t tiver entre, aqui, ó, se o t agora tiver entre π e 2π, essa função aqui, ela já vale 1. Concorda que ela vale 1? Porque ela vale 1 a partir do π, não é isso? Mas só que essa função aqui ainda vale 0. Por que ela vale 0? Porque ela vai começar a valer 1 a partir do 2π. Então, por isso que ficou só essa parte aqui, tá vendo? Pegou esse vezes o primeiro aqui vezes o primeiro, e o primeiro vezes o segundo, tá vendo? Essa função aqui, ó. Seria essa função aqui, ó. Em azul. E agora, se o t for maior do que 2π, aí todo mundo vai valer 1, né? A função o π vai continuar valendo 1, essa aqui começa a valer 1 também. Aí você tem a função mais completa, que seria essa parte verde aqui, ó. Tá vendo? Essa parte verde aqui, ó, é exatamente essa função. Então, aqui, ó, tá vendo que tem... A vermelha é antes do π, a azul é entre π e 2π, e a verde é a partir do 2π. Claro o exemplo? Dúvida no exemplo? Não. Elas parecem ter comportamento idênticos, né? Idêntico, exatamente. Por que aconteceu aqui, ó? O carro-chefe, na verdade, é essa função aqui, ó. Tá vendo que ela aparece em todas? O que aconteceu? Essa constante aqui, isso aqui é constante, é número, né? O que acontece quando você multiplica um número por uma função? Você só vai deslocar o gráfico dela, não é isso? Você tem, sei lá, uma função f de t. Aí você pega a função 2f de t. O que esse 2 faz com essa função? Essa função f era assim, né? O que é o 2f de t? Você vai pegar esse negócio aqui e vai multiplicar. Por exemplo, a imagem do 0 era 1. Aí o que acontece? A imagem do 0 agora vai passar a ser 2. Essa aqui era original, né? Aí você multiplicou por 2. Tá vendo? O que aconteceu aqui? Porque 1 menos e elevado a menos π. Tá vendo que deu uma diminuída? Dessa aqui para cá deu uma diminuída por quê? Porque 1 menos e elevado a 2π dá um número negativo, não dá? O que acontece se multiplicar por um negativo? Dá uma incluída, não dá? Aqui, ó, o comportamento dessa função azul. E essa aqui, ó, possivelmente vai dar positivo, né? Porque e elevado a 4π, ele é maior do que esse, né? E aí, tá vendo que aí a barriguinha aqui deu uma subidinha um pouquinho mais aqui na verde, né? Mas o comportamento delas é o quê? É dessa função aqui, ó, e elevado a menos 2t vezes seno de t. Que é essa função multiplicada por constantes, né? Tranquilo, gente? Passamos 12 minutos.
Tranquilo. Vamos lá, puxa. Vamos lá, bucha, né? Beleza. Então, até quinta. Aí eu vou estar começando a dar uma olhada na prova de vocês, e aí, assim que der para corrigir, mas antes dos 15 dias, vocês vai ter o resultado já da avaliação. Tranquilinho? Beleza. Até mais, Marcos, Tatiele, Yuri, Dernivaldo, Gabriela, Matheus. Com Deus.